irmãos? Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração e em cada lar. Eu queria compartilhar um versículo com os irmãos. Se encontra lá em Mateus 11, 28. Eu escolhi esse lugar, porque é um lugar que eu venho sempre conversar com Deus. Eu gosto de chamar esse lugar de meu lugar secreto. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: vinde a mim. Ele está dizendo: eu quero cuidar de você, eu quero tratar de você, eu quero que você dependa de mim, que eu quero ser o Deus da sua vida, eu quero trazer alívio à sua vida, eu quero cuidar da sua vida, da sua família. Aonde quer que você estiver, eu quero estar com você, eu quero seguir você, eu quero que você dependa de mim. É um convite e uma promessa de livramento, uma promessa de cura. Todos nós temos passado por dias difíceis, dias tensos. Nós não sabemos qual vai ser a notícia de amanhã. Nós não sabemos no noticiário do dia seguinte se vai trazer coisas boas ou coisas ruins. Vivemos uma expectativa e muitas vezes a expectativa é negativa. Muitas vezes nós tememos pelo que vai acontecer amanhã. Ai meu Deus, como vai ser amanhã? O que vai ser decretado amanhã? O que vai poder, o que não vai poder amanhã? Mas aqui Jesus diz: vinde a mim. Vamos confiar em Deus. Esse tempo vai passar. Vamos nos fortalecer lendo a palavra de Deus. Vamos nos fortalecer orando mais. Buscar a presença dEle. Talvez você diz: eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu já sou salvo. Eu ia na igreja. E onde está você agora? Como está você agora? Será que o Senhor Jesus não tem sentido falta de você? Será que o Senhor Jesus não tem sentido falta das tuas orações? Falta de tirar um tempo com você? Você tem tirado um tempo de qualidade com Jesus? Você tem feito oração para esse Brasil, para nossa cidade, para esse mundo, para os governantes, para que eles venham ter bom senso? Jesus, Ele quer cuidar de cada um de nós. Ele quer ser o Deus da nossa vida. Ele quer nos trazer alívio. Ele quer que nós tenhamos confiança. E isso vai passar. Eu creio que o Senhor está no controle. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do que está acontecendo no mundo. Ele está no controle do que está acontecendo na nossa cidade. Ele está no controle do que está acontecendo na minha família, na sua família. Porque nós dependemos dEle. Nós sabemos o Deus que nós servimos. É tempo de oração. É tempo de jejum. É tempo de reflexão. É tempo de orar. É tempo de ajudar. De solidariedade. É tempo de nós pensarmos. Refletirmos. É tempo de viver pela fé. Vão vir dias difíceis? Vão. Mas que nós tenhamos uma fé inabalável. Uma vida na presença do Senhor. Para que nós possamos, em meio à dificuldade, em meio a esses tempos difíceis, saber que o Senhor está cuidando de mim. Saber que o Senhor está cuidando de você, da nossa família. Está dando livramento. E com tudo isso possamos ter paz em nosso coração. Em meio a essa dificuldade. Que a cada dia é uma novidade diferente, e geralmente são negativas. E isso tem nos consumido, tem nos desgastado, tem nos deixado preocupados. E o que o Senhor Jesus fala: vinde a mim. Ele quer tirar todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia. Ele quer que nós dependamos dEle. E temos que fazer a vontade dEle. Que nós possamos refletir nesse versículo. É um convite e uma promessa. A palavra de Deus não volta vazia. É tempo de crescimento espiritual. Não é tempo de abandonar a oração. Não é tempo de deixar as coisas de Deus de lado. Ao contrário. É tempo de nós termos um tempo com Deus. Um tempo de qualidade. Talvez você esteja pensando: a igreja estava aberta e eu não ia. Hoje eu queria ir. Mas nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu sou um templo do Espírito Santo. Você é um templo do Espírito Santo. Nós possamos andar nessa cidade de cabeça erguida, olhando para o céu, que é de lá que veio o nosso socorro. Confiar em Deus. Saber que daqui a pouco isso vai passar. Daqui a pouco tudo vai voltar ao normal.
E nós vamos sair mais fortalecidos ainda. Amém, irmãos? Medite nessa palavra. Saiba que você tem um Deus que responde, um Deus zeloso, um Deus que guarda, um Deus que protege. Ele promete cuidar, Ele promete dar livramento. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus? Feche seus olhos, ore, creia que esse tempo vai passar. Logo nós todos estaremos juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, obrigado por essa mensagem, por essa reflexão, meu Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, entender a cada dia a Tua palavra. Nós possamos, ó Pai, entender que o Senhor quer cuidar de cada um de nós. Nós possamos deixar o Senhor cuidar da nossa vida. Nós possamos entregar a nossa vida para Ti diariamente, Senhor. Todos os dias quando nos acordamos, Senhor, possamos agradecer a Ti por mais um dia de vida. E saber que o Senhor vai nos livrar, vai nos proteger, vai nos sustentar, vai nos guardar, a nossa casa. Oh, meu Deus, que esse tempo seja um tempo, Pai, do nosso crescimento espiritual. Que todos nós, ó Pai, que desejamos estar juntos um dia, ó Deus, na igreja, glorificando o Teu nome, Senhor. Será tempos maravilhosos, ó Deus. E eu acredito, Senhor Deus, que tudo isso vai trazer um despertamento para as pessoas. Eu acredito que tudo isso que está vindo sobre nós, ó Deus, sobre a nação, sobre o mundo, Senhor, está trazendo avivamento, Senhor. Está trazendo um despertar no Teu povo, Senhor. E nós queremos, ó Deus, esperar somente em Ti, depender somente do Senhor, saber que o Senhor está no controle de nossa vida, saber que o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado, tem nos guardado, Senhor. Venha tirar de cada coração dos meus irmãos, ó Deus, toda ansiedade, toda angústia, toda tristeza, Senhor. Tira todo o pensamento negativo, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tem colocado na mente dessas pessoas, ó Pai. Muitas pessoas têm andado atribuladas, Senhor, por causa da situação, meu Pai. Não consegue ver o fim dessa situação. Muitas vezes, ó Deus, o pessimismo tem tomado conta dessas pessoas. E espera por dias piores, ó Deus. Mas o Senhor tem dias melhores, ó Pai. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fique com Deus. Amém? Amém. Então vamos começar esse momento agora de louvor e adoração a Deus. Queria convidar você a já abrir o seu coração, a acalmar o teu espírito. E vamos começar então com uma oração, amém? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que temos de poder louvar, adorar e cultuar ao Senhor de uma forma diferente, Pai, de uma forma através das redes sociais, através da forma online, mas nós acreditamos que, independente, Deus, o Senhor está conosco, o Senhor está agora nesse momento onde a gente está, em nossa casa, ou independente de onde a gente esteja, o Senhor está presente, Deus. Então, queremos Te dar total liberdade agora para que o Senhor possa tocar em nossos corações, tocar em nossa vida e nos levar a uma experiência nova, Deus, uma experiência que possa nos trazer mais perto de Ti, Deus. Então Te damos total liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar.
glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença, sim, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Nós te damos total liberdade agora, Espírito Santo, para que o Senhor possa entrar agora em nossas vidas,
para entrar agora em nossas casas. Oh, Espírito Santo. Se você quiser, você pode orar agora aí na sua casa, onde quer que você esteja. Eu também queria convidar você agora, se tiver alguém ao seu lado, se você quiser orar com essa pessoa, comece a orar agora buscando a presença de Deus, buscando a presença do Espírito Santo. Não há nada melhor do que sentirmos a presença de Deus em nossas vidas. Não há nada melhor de saber que há alguém que nos ama e que há alguém que é real, que habita em nós. Oh Deus, Tu és nossa esperança viva. E nós adoramos a Ti, Deus, nós adoramos a Ti, Jesus. Só Tu és santo, Senhor, só Tu és santo. Sim, Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém. Nesse momento, queria convidar você agora que é dizimista e ofertante, aqueles que têm o seu propósito com Deus. Em meio a esse tempo, né, de pandemia, às vezes a gente acaba tendo um pouco de medo, um pouco de insegurança com o nosso futuro financeiro, com o nosso futuro material. Mas eu queria convidar você agora que tem o seu propósito com Deus, através do dízimo e oferta, queria convidar você a pegar agora na sua mão para a gente estar orando a Deus. Amém? Senhor Jesus, neste momento nós queremos estar consagrando a Ti todo o dízimo, toda a oferta. Nós agradecemos a Ti porque é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos dado aquilo que nós temos para comer, para termos em nossas casas, tem nos dado trabalho. Muito obrigado, Deus. Oramos também por aqueles que estão desempregados, aqueles que acabaram muitas vezes, infelizmente, perdendo o seu emprego. Nós oramos para que o Senhor possa estar sustentando essas vidas também, Pai, e abençoando elas, Pai, em nome de Jesus. E lembrando que você pode, então, vir aqui na igreja, né? Você que é membro da IB, pode estar vindo e trazendo no casofilaço, no ofertório, e fazendo a sua oração, entregando a Deus. Amém? És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. És mais real. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos.
Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti, nós pertencemos a ti. Abba, Pai, eu pertenço a ti. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. Sim, Jesus, tu és. És a minha realidade. Sim, Deus, tu és nosso Pai. E agradecemos a Ti, Deus, porque Tu és nossa esperança. Nós podemos confiar em Ti, Deus. Muito obrigado porque Tu és a nossa rocha firme, a nossa fortaleza, Deus. Não há nada que pode nos separar do Teu amor, Deus. Nós agradecemos por isso, Pai. Envolva-nos sempre com este amor de pai e filhos. Nós Te amamos, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Deus. Amém. Fiquem agora com a palavra, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um dos irmãos que estão assistindo, dos amigos. É uma alegria mais uma vez estar aqui para compartilhar a palavra de Deus ao teu coração. Espero que através dos louvores, dos cultos online, você, sua casa, sua família esteja sendo aí ricamente abençoado por Deus. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 20, no verso 15. O apóstolo João, através dessa revelação que ele recebeu de Jesus Cristo, ele deixou para nós o livro de Apocalipse, em que é uma revelação de Deus acerca dos últimos dias, dos últimos tempos. Eu quero compartilhar com vocês aqui sobre o que vai acontecer após a morte em relação à eternidade. Em Apocalipse capítulo 20, verso 15 diz assim: e aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou repetir mais uma vez. E aquele cujo nome não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O tema desta palavra que eu quero compartilhar nesta noite, com você que está aí assistindo, com você que está aí ouvindo esta palavra, é: só alcança a vida eterna quem tem o nome no livro da vida. Vou repetir mais uma vez o tema deste sermão. Só alcança a vida eterna quem tem o nome no livro da vida. Mas antes eu quero convidar você para nós orarmos. Onde você estiver neste momento aí, coloca a mão no teu coração e deixe Deus falar no teu coração. Que o Espírito Santo possa abrir a sua mente, o seu entendimento, para que você possa ser abençoado, ser edificado através desta palavra. Que esta palavra venha de encontro ao teu coração com aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Pode ser que nesses dias você tenha
dado ouvidos, tenho escutado muitas coisas, né? Coisas que têm aí abalado aí as suas emoções, têm gerado tristeza no seu coração, ansiedade na sua alma, mas que você possa ouvir Deus falar no teu coração. Amém? Então, quero convidar você para nós estarmos orando nesse instante. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero rogar a Ti que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Venha nos instruir mediante a Tua palavra. Senhor, Tu conheces a vida de cada um dos Teus filhos que estão ouvindo esta palavra, que estão assistindo este vídeo. Vem falar aos corações, Senhor. Que após o término desta palavra, cada um dos Teus filhos possa entender o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer transmitir aos seus corações. É o que eu peço e desde já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse versículo aqui que nós lemos, ele está dentro de um contexto em que a Bíblia chama de juízo final, ou dia do julgamento eterno. O juízo final é o dia em que todo ser humano irá chegar diante de Deus, comparecer diante de Deus, e vai ser julgado, vai prestar contas do que fez ou deixou de fazer. Então, é o dia do juízo final. E esse juízo final ele vai acontecer após a morte. E em Hebreus capítulo 9, no verso 27, diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma vez somente, vindo depois disso o juízo. Então o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim que ao homem está ordenado, está determinado, está decretado, está estabelecido morrer uma vez somente, vindo depois disso o juízo. Nesse versículo aqui de Hebreus, capítulo 9, fala sobre 3 verdades importantes sobre a morte. A primeira verdade importante sobre a morte é que a morte é uma realidade. Todo ser humano um dia vai passar pela morte. Não tem como o ser humano fugir da morte, porque a morte é uma realidade. Esse versículo diz assim que aos homens está ordenado, está decretado, está estabelecido morrer uma vez somente. Então a morte é uma realidade. Um dia eu e você, todos nós vamos passar pela morte. E nós não sabemos o dia da nossa morte. A morte ela pode vir na hora em que a pessoa menos espera. Ela pode sair passear e de repente acontece um acidente e vem a morte sobre a sua vida. Ou a pessoa deita para dormir e não acorda mais nesta vida. Ou ela está passando na rua dentro do carro, dirigindo um carro, e uma bala perdida atinge a sua cabeça. Então a morte é uma realidade. A pessoa pode estar bem, daqui a pouco dá um infarto e ela morre. Então a primeira verdade que nós aprendemos nesse versículo é que a morte ela é uma realidade e ela representa o fim da nossa existência neste mundo. A morte ela traz fim à existência, à história da nossa vida neste mundo físico. Ela encerra a nossa vida junto com as nossas famílias, com as pessoas que nós amamos, com os nossos amigos. A morte ela coloca um ponto final na nossa existência neste mundo físico. A segunda verdade que nós aprendemos sobre a morte aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27, é que ele diz assim que o homem está ordenado morrer uma vez somente, vindo depois o juízo. Mas é interessante que a morte ela é a porta de entrada para a eternidade. Nós só entramos na eternidade através da morte. Então a morte é a porta de entrada para a eternidade. Um dia todos nós iremos passar por esta porta. E é por isso que nós temos que ter uma certeza, uma convicção da vida eterna. É por isso que nós precisamos pensar e valorizar a salvação da nossa alma enquanto nós estamos vivos. Porque quando a morte chegar, quando a morte vir sobre a nossa vida, nós iremos passar pela porta da morte. E nós temos que saber o que nos aguarda após a morte. O que nos espera após a morte. E a terceira verdade que nós podemos aprender aqui, que após a morte vem o juízo. Este versículo diz assim que aos homens está ordenado morrer uma vez somente, vindo depois disso o juízo. E Apocalipse capítulo 20, no versículo 11 a 15, dentro do contexto em que nós lemos ali,
em que nós vimos ali que aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esse versículo 15 ele está inserido aqui em Apocalipse capítulo 20. E eu quero ler com você. Apocalipse capítulo 20, no verso 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O primeiro ponto desta palavra que eu quero compartilhar com você está baseado no título desta mensagem. Só alcança a vida eterna quem tem o nome no livro da vida. O verso 12 de Apocalipse capítulo 20, na parte A do versículo, diz assim: o apóstolo João, ao escrever, diz assim: Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. No juízo do grande dia, no juízo final, todos os mortos de todas as faixas etárias, jovens, adolescentes, crianças, idosos, todas as pessoas, ricos ou pobres, religiosos ou ateus, todas as pessoas, um dia irão comparecer diante de Deus no dia do juízo. Pessoas mundialmente conhecidas ou desconhecidas, todos irão comparecer diante de Deus no juízo final. E nesse dia não tem como a pessoa escapar, porque o versículo diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Quem é este que estava sentado sobre ele? Nessa visão do apóstolo João, este que estava sentado no trono branco é Deus. Deus estará sentado no trono como um justo juiz que irá julgar todo ser humano, todas as pessoas. E Deus vai julgar com justiça. Não vai ter por inocente o culpado. E esse mesmo versículo diz assim que o céu e a terra fugiram, não se achou lugar para eles. Então não tem como as pessoas fugirem no dia do juízo final. No dia todos irão comparecer diante de Deus e não tem como evitar este dia. Está registrado na palavra de Deus e isso vai se cumprir. E no verso 12, na parte B do versículo diz: E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas segundo as suas obras, que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Esses livros aqui que a Bíblia relata aqui são os livros das obras. Desde o momento em que eu e você nascemos, foi registrado nesse livro, seria o diário de cada um de nós. Cada pessoa, cada ser humano tem um diário da sua vida, da sua existência. Desde o momento em que você nasceu, abriu-se um livro ou um diário das suas obras. Tudo que você fez, deixou de fazer é registrado. Coisas boas que você fez, coisas ruins que você praticou, tudo está registrado nesse livro das obras da sua vida. E o livro das obras, como eu disse, seria como o diário de cada pessoa. Nele está escrito tudo. Tudo que você faz de maneira oculta está registrado nesse livro. Tudo que você faz escondido da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, enfim, de qualquer pessoa, tudo está registrado nesse livro das obras. E no dia do julgamento, Deus trará à luz todas as obras que nós praticamos. Em Efésios capítulo 2, no verso 8 e 9, o apóstolo Paulo, ele diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Por que no dia do juízo Deus vai julgar as pessoas segundo as suas obras?
Porque tem muitas pessoas que elas acreditam que as boas obras irão salvar a sua alma, irão trazer salvação e vida eterna. Mas a Bíblia nos ensina que as obras não salvam. Ou praticar boas obras, ou praticar o bem, ajudar o próximo, é uma obrigação que todo ser humano tem. Então tem muitas pessoas que elas estão colocando a sua esperança, a sua confiança nas boas obras. Tem pessoas que elas distribuem cestas básicas e elas dizem, estou praticando boas obras, e as boas obras que eu pratico vão me ajudar a me dar bem no dia do juízo. As minhas obras, as coisas boas que eu praticar, vai me livrar da condenação e do juízo. Então, se você pensa desta forma, esse pensamento seu está errado. A Bíblia nos ensina que, diante de Deus, no dia do juízo final, no dia do julgamento, as obras não terão poder de salvar. Porque Deus vai pegar todas as obras que você praticou e vai colocar na balança. E vai, juntamente com aquilo que você, seus pecados, seus vícios, suas iniquidades, suas transgressões, suas rebeldias, e Deus vai colocar na balança. E se nós formos ver, colocar na balança, todos os dias nós erramos, pecamos, pensamos coisas erradas, proferimos palavras que desagradam a Deus, temos atitudes e comportamentos errôneos. Então todos os dias nós erramos, falhamos e pecamos. Mas nem todos os dias nós praticamos boas obras. Então, pelas obras ninguém vai ser salvo. E esse versículo aqui diz assim que pela graça nós somos salvos. Ali em Apocalipse capítulo 20, no verso 13 a 15, diz assim: E deu ao mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então preste bem atenção. A salvação é coisa séria. Fora a morte física, que a morte física é a porta de entrada para a eternidade, existe uma outra morte que a Bíblia diz que é a segunda morte. Então esta segunda morte, posso dizer que é a mais perigosa para nós. Porque a segunda morte vai definir ou colocar um ponto final da nossa existência. Na existência eterna. Porque tem pessoas que elas só pensam nesta vida. E pode ser que você seja uma dessas pessoas que você só pensa nesta vida. É bom trabalhar, é bom conquistar, você conquistar a sua casa própria, você conquistar alguns bens, alguns sonhos, alguns projetos, é muito bom. Mas você não pode se esquecer da sua eternidade. Você não pode esquecer que nesta vida tudo que você conquistar vai ficar. Nesta vida tudo que você planejar, alcançar, você pode alcançar, mas você não vai levar após a morte. Quando a morte vir sobre a sua vida e você passar pela porta da morte, você não vai levar nada desse mundo. Nós não iremos levar nada desse mundo. Nós iremos chegar diante de Deus. E como nós vimos ali em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma vez somente, vindo depois disso o juízo. Então é importante pensarmos na eternidade. É importante nós valorizarmos a eternidade. E daí no versículo 15 de Apocalipse, capítulo 20, diz assim: E aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então preste bem atenção, meu querido irmão, meu querido amigo. A revelação que Jesus deu através do livro de Apocalipse é clara em dizer que aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Agora eu faço uma pergunta para você. O seu nome está escrito no livro da vida? Você pode dizer, mas Carlos, como que eu posso saber se o meu nome está escrito no livro da vida? Só Deus é que sabe, só Jesus é que sabe. Não. Você pode ter essa certeza enquanto você está vivo. E é isso que Deus quer, que você tenha essa certeza, que você tenha essa convicção, de que se a morte vir sobre a sua vida, você tem certeza da salvação da sua alma. Se a morte vir sobre a sua vida,
Deus quer que você tenha essa certeza, essa convicção de que passando pela porta da morte, você tem a salvação, a redenção da sua alma. Deus quer que você tenha essa certeza. Mas só você pode fazer com que o teu nome seja escrito no livro da vida ou não seja escrito no livro da vida. Então, como eu disse, a salvação é coisa séria. É nesta vida que você decide a sua eternidade. Só você que decide a sua eternidade. É nesta vida que você decide se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida ou não ter. Porque a salvação é individual. Ninguém pode salvar você a não ser você mesmo, através da sua fé em Cristo Jesus. O pastor não tem poder de salvar a sua alma. O padre não tem poder de salvar a sua alma. O rabino não tem poder de salvar a sua alma. Nem um líder religioso tem poder de salvar a sua alma. O seu pai e a sua mãe não podem salvar a sua alma. A única pessoa que pode salvar a sua alma é você mesmo. Porque a salvação é individual, a fé é individual. Jesus morreu para todos e por todos, mas a salvação, quem decide a salvação é você, quem escolhe é você. Então está em você. E você não pode deixar que nada impeça a sua salvação. Você não pode permitir que nada roube esta oportunidade de vida eterna, de você alcançar a vida eterna. Algumas pessoas, elas se frustram com religiões, com instituições religiosas, se decepcionam com líderes religiosos, se frustram muitas vezes com pessoas onde elas congregavam, abandonam a fé, retrocedem na vida cristã, abandonam a Cristo. E no dia do juízo não tem como você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu desisti da caminhada cristã porque tal pastor, tal padre, tal líder religioso era corrupto. E eu me escandalizei e eu abandonei a fé. E Deus vai falar para você: e aí? Se ele errou, pecou, era corrupto, o problema era dele. A salvação é individual. Você tinha que ter valorizado a salvação da sua alma. Então, quando você chegar diante de Deus, nada vai justificar você não ter valorizado a salvação da sua alma. Você pode dizer assim: mas eu parei com a vida cristã, eu abandonei a vida cristã porque os meus pais pegavam no meu pé, a minha mãe, meu pai pegavam no meu pé por eu ir à igreja. E aí? A salvação é individual, meu querido. Você tem que valorizar a salvação da sua alma, independente de qualquer pessoa. Então não deixe que nada, amizades, prazeres do mundo, nem namorado, namorada, marido ou esposa, nada impeça você de alcançar a salvação da sua alma e a vida eterna que Deus deseja para você. Outra coisa que nós podemos observar aqui, como que uma pessoa pode ter seu nome escrito no livro da vida? Para uma pessoa ter o seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa precisa saber que a vida eterna é uma promessa de Deus. Eu vou repetir mais uma vez. O segundo ponto dessa mensagem é: a vida eterna é uma promessa de Deus. Ali em 1 João, capítulo 2, no verso 25, o apóstolo João diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Olha que maravilha. Esta é a promessa que ele quem? Deus. Esta é a promessa que Deus, fez, a vida eterna. Deus nos prometeu a vida eterna. E o que é promessa? Promessa, no dicionário, se você for ler, é um compromisso que alguém assume em fazer algo. A promessa pode ser feita verbalmente ou por escrito, em que a pessoa ela se compromete a cumprir em fazer aquilo que ela disse. E Deus, ele prometeu a vida eterna. Então Deus, ele se comprometeu com a sua palavra, que está registrada aqui, em nos dar a vida eterna. É uma promessa de Deus. Então, se a vida eterna é uma promessa de Deus, como que as pessoas podem alcançar esta promessa? Como que você pode alcançar esta promessa? Deus fez essa promessa. Deus, ele assumiu esse compromisso. Ele se comprometeu em nos dar a vida eterna. Mas como que você pode alcançar esta vida eterna? A Bíblia registra ali em 1 João, capítulo 5, no verso 11 e 12,
que diz assim: Deus, olha que maravilha, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Então preste bem atenção, diz assim, esse versículo diz: Deus nos deu a vida eterna. Deu de presente. Gratuitamente, nós não temos que comprar ou pagar alguma coisa. É gratuita, Deus nos deu a vida eterna. Só que todas as bênçãos e promessas de Deus são condicionais, isto é, tem uma condição. Deus nos deu a vida eterna, mas para a pessoa alcançar a vida eterna tem uma condição, e esta condição qual é? A Bíblia diz que Deus nos deu a vida eterna e esta vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então a vida eterna está em Jesus Cristo. E para que eu e você possamos ter esta vida eterna, nós precisamos ter Jesus na nossa vida. Nós precisamos ter Jesus Cristo na nossa vida. Mas não ter um Jesus apenas algo religioso, como se fosse um objeto, uma cruz carregada no peito, ou uma imagem de Cristo colocada na parede. Não, não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Nós temos que ter Jesus como nosso Senhor, Salvador e Redentor da nossa alma. No Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse versículo diz assim que Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, Deus amou eu e você de tal maneira, de maneira que não tem explicação, não tem palavra humana para explicar esse amor profundo de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então uma condição para nós alcançarmos a vida eterna, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, você precisa crer em Jesus Cristo. Mas crer em Jesus Cristo não como as religiões dizem, crer em Jesus Cristo como diz as Escrituras. Como diz as Escrituras. Porque a Bíblia, ela nos leva a conhecermos quem é Jesus Cristo. Tem pessoas que elas têm uma visão errada de quem é Jesus. Para algumas pessoas, Jesus foi um espírito evoluído. Para outros, Jesus foi um revolucionário. Para outros, Jesus foi um farsante. Para outros, Jesus nem existiu. Para outros, Jesus foi apenas um líder religioso. Mas a Bíblia, ela nos ensina quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é muito mais do que uma religião. Jesus Cristo é muito mais do que um líder religioso. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Redentor e Salvador da nossa alma. Jesus Cristo é o Emanuel, é o Messias. É o Filho do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Então, quando Jesus ele veio ao mundo, meu querido e minha querida, era o amor de Deus materializado em forma humana. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus, elas sentiam algo diferente em Jesus. Sabe o que era? Era o amor de Deus. Quando Jesus tocava nas pessoas para curar as pessoas, era o amor de Deus tocando na vida das pessoas. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus, elas se aproximavam do amor de Deus. Jesus era o amor de Deus em forma humana. O amor de Deus se materializou em Cristo Jesus. E sabe o que fizeram com o amor de Deus? Desprezaram o amor de Deus. Zombaram do amor de Deus. Escarneceram do amor de Deus. Traíram o amor de Deus. Crucificaram o amor de Deus, cuspiram no amor de Deus, açoitaram o amor de Deus, colocaram uma coroa de espinhos no amor de Deus, rejeitaram o amor de Deus. Então Jesus Cristo, Ele é o amor de Deus. E a Bíblia diz assim que quem tem o Filho tem a vida eterna está em Jesus Cristo. Se você deseja que o seu nome seja escrito no livro da vida, você precisa entender
que você precisa ter Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador e Redentor da sua alma. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa valorizar o amor de Deus e o amor de Cristo que Ele provou na cruz por mim e por você. A vida eterna, como eu disse, não está numa instituição religiosa. Muitas pessoas hoje estão aí brigando aí por causa de uma igreja, de uma denominação, instituição religiosa. Eu sou de tal denominação, eu sou disso, eu sou daquilo. Não. A vida eterna só está em Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 4, no verso 12, diz assim: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu vou ler mais uma vez. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação está somente em Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Pedro não pode salvar, Paulo não pode salvar. Maria foi uma mulher abençoada, uma mulher escolhida por Deus. Maria foi uma mulher crente, temente a Deus. Deus escolheu Maria porque Maria era uma mulher crente. Maria, ela teve a sua parte dentro do plano que Deus tinha para que Jesus viesse ao mundo. Mas a salvação, a vida eterna, está apenas na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a salvação, a vida eterna está somente em Jesus Cristo. O caminho que nos leva a Deus está somente em Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você deseja que o seu nome esteja no livro da vida, você precisa crer somente em Jesus Cristo. Deus não aceita uma fé dividida. Muitas pessoas dizem que creem em Jesus, mas estão com a sua fé dividida, estão crendo em outros nomes, em outras divindades. Então preste bem atenção, meu amigo. Se você diz que crê em Jesus, mas você professa a fé em qualquer outro nome, em qualquer outra divindade, você está dividindo a sua fé e Deus não aceita uma fé dividida. Tem muitas pessoas que dizem: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu tenho uma grande fé em Rosa Mística. Sua fé está dividida. Rosa Mística não morreu na cruz por você. Nenhum outro nome morreu na cruz por você. Nem qualquer outra entidade morreu na cruz por você. Somente Jesus Cristo é o Senhor, Salvador. Somente Ele pagou na cruz o preço da nossa salvação, da nossa redenção. Então Deus não aceita uma fé dividida. Então, se você deseja que o seu nome esteja escrito no livro da vida, a sua fé tem que estar 100% na pessoa de Jesus Cristo. Você precisa colocar a sua fé somente em Jesus Cristo. Ali no livro de Evangelho de João, capítulo 3, no verso 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu vou ler mais uma vez, olha que verdade esse versículo nos ensina. Aquele que crê no Filho, que é Jesus Cristo, tem a vida eterna. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que é rejeitar? Rejeitar é recusar, é abandonar, é desprezar, é opor-se. Quantas pessoas nos dias de hoje estão perdendo a vida eterna porque estão rejeitando, estão desprezando, estão abandonando Jesus? Quantas pessoas que experimentaram a graça de Deus, tiveram experiências com o Espírito Santo, tiveram experiências com Jesus, mas abandonaram a caminhada cristã, retrocederam na caminhada cristã, voltaram à velha vida, abandonaram a fé. Preste bem atenção, se você, meu querido amigo, amiga, se você abandonou a caminhada cristã, se você retrocedeu na sua fé, você está rejeitando o amor de Jesus.
você está rejeitando a Jesus. Você está perdendo a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, se você retrocedeu na fé, volta novamente a se firmar na fé. Se você recaiu em algum vício, algum pecado, levanta os seus olhos para o céu e diga: Jesus, estenda as tuas mãos, Senhor. Me tira dessa situação, me levanta, me liberta desse vício, desse pecado. Porque eu quero ter a salvação da minha alma, eu quero ter a vida eterna, eu quero que o meu nome esteja no livro da vida. Então, se você, meu querido, você deixou a sua fé se apagar, você se esfriou na fé, volte novamente para o Senhor, volte a valorizar a salvação da sua alma, não deixe que o seu nome seja riscado do livro da vida. Volte para o Senhor. O que está impedindo você de voltar para Jesus? O que está impedindo você de tomar uma decisão, de valorizar a salvação da sua alma, de valorizar o amor que Jesus Cristo mostrou por você na cruz? Quantas pessoas que têm abandonado o Senhor por pouca coisa? Salvação é coisa séria, meu querido. Você pode estar pensando assim: mas Carlos, eu errei, pequei, falhei, o que eu fiz foi muito grave. Saiba de uma coisa: o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifica de todo pecado, nos limpa, o Senhor nos perdoa. Volta para o Senhor enquanto há tempo. Volte para Jesus enquanto o Senhor está dando oportunidade de você voltar. Valorize o amor do Senhor. Porque tudo que você tem nesta vida, meu querido e minha querida, vai ficar. Vai ficar. A vida neste mundo é passageira. Essa voz que você está ouvindo é da alma, da minha alma. Quando a morte vir sobre a minha vida, esse corpo aqui, ó, vai para o pó. Mas a alma, ela vai passar pela porta da morte. Quem vai estar esperando você além da porta? Atrás da porta da morte, quem vai estar esperando você? Eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção. O dia que a morte bater na porta da minha vida e eu passar pela porta da morte, eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção que do outro lado da porta, Jesus Cristo, o Redentor da minha alma, o meu Salvador, aquele a quem eu entreguei a minha vida, ele vai estar me esperando do outro lado da porta da morte para me levar à eternidade com ele. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção. E essa certeza e essa convicção que você precisa ter também. Essa decisão que você precisa tomar na sua vida. Quantas pessoas que nós conhecemos, amigos, parentes, estão passando pela morte, estão morrendo. E um dia nós também iremos morrer. Mas a salvação é individual, é pessoal. O outro ponto que eu quero compartilhar, para uma pessoa ter seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa precisa demonstrar arrependimento e conversão genuína. Vou repetir mais uma vez. Para uma pessoa ter o nome escrito no livro da vida, essa pessoa precisa demonstrar arrependimento e conversão genuína. No livro de Atos, capítulo 3, no verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ouça bem, sem arrependimento e sem conversão, uma pessoa não tem mudança de vida. Sem arrependimento e sem conversão verdadeira e genuína, uma pessoa não consegue se libertar dos vícios, dos pecados. Sem uma conversão genuína e um arrependimento verdadeiro, uma pessoa não consegue caminhar na vida cristã. Porque sempre ela vai estar pendendo para os desejos da carne. Sempre ela vai estar tendo as suas recaídas. Sem arrependimento e conversão verdadeira, uma pessoa ela continua nas práticas do pecado, vivendo uma vida segundo a carne. E ali em Gálatas, capítulo 5, no verso 19 e 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçaria, inimizade, brigas, emulações, iras, discussões, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias. Preste bem atenção como termina esse versículo. E coisa semelhante a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui estão as obras da carne. Se uma pessoa não tiver um arrependimento verdadeiro, uma conversão genuína, ela não consegue vencer os desejos da carne. Porque o Espírito Santo, uma pessoa só recebe o Espírito Santo na sua vida quando há um arrependimento verdadeiro, uma conversão genuína, e quando esta pessoa ela toma uma decisão de entregar sua vida para Jesus e convidando Jesus para ser seu Senhor, Salvador e Redentor da sua alma. Quando ela se arrepende e se converte, entrega a sua vida para Jesus, e Jesus vem habitar na sua vida, ela recebe a presença do Espírito Santo na sua vida. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Sem o Espírito Santo, a pessoa não consegue vencer o pecado, as tentações, o mundo, Satanás. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue caminhar na vida cristã. Sem o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, ninguém consegue chegar na eternidade. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue ter intimidade com Deus. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue servir a Jesus. Sem o Espírito Santo, a pessoa não consegue ter comunhão, relacionamento com o Senhor. Sem o Espírito Santo, a pessoa ela pode até frequentar uma igreja, congregar numa denominação, mas quando ela vai no culto vazia, ela volta vazia novamente para sua casa, porque ela não consegue ter intimidade, relacionamento, ela não consegue ter um momento de comunhão, de adoração ao Senhor sem o Espírito Santo na vida dela. Então preste bem atenção, meu querido, você que está me ouvindo. Caso você retrocedeu na sua vida cristã, na sua vida espiritual, entristeceu o Espírito Santo com ações, comportamentos, escolhas, decisões na sua vida, ou até mesmo já perdeu a presença do Espírito Santo na sua vida, eu quero dizer para você que Deus te ama. Deus preparou este dia, este momento, esta oportunidade, para que você pudesse ouvir esta palavra, porque Deus te ama. E Deus está dizendo para você, volta a receber o Espírito Santo novamente na sua vida. Você pode dizer assim, mas Carlos, eu não tenho forças para voltar, eu não tenho forças para superar os erros, eu não tenho forças para vencer o pecado. Você não tem força. Mas se você hoje tomar uma decisão, se arrepender, se converter e convidar Cristo para estar novamente na sua vida, o Espírito Santo vai entrar hoje na tua vida. E hoje a sua vida vai mudar. Hoje o Senhor vai começar a escrever uma nova história na sua vida. Você vai voltar a sentir a presença de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a presença de Deus na sua vida. Hoje você pode. E o Senhor quer hoje na sua vida. Mas primeiro você precisa se arrepender, se converter, tomar essa decisão. O arrependimento e a conversão só dependem de você, meu querido. Último ponto, para alguém ter seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa precisa confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Vou repetir mais uma vez. Se você deseja que seu nome esteja escrito no livro da vida, você precisa confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. No livro de Romanos, capítulo 10, no verso 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Existem muitas pessoas que dizem crer em Jesus, mas ainda não professaram a sua fé, declarando publicamente que Jesus é o seu único Senhor, Salvador e Redentor da sua alma. Então você precisa confessar que Cristo é o seu único Senhor, Redentor e Salvador. Você precisa fazer essa confissão. Você precisa declarar com a sua boca, para que os céus ouçam, para que os anjos, arcanjos, serafins, querubins, principados e potestades, para que o reino das trevas possa ouvir da sua boca você
confessando com a sua boca que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador da sua alma. Você precisa fazer esta confissão. Ali em Marcos capítulo 16, verso 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então preste bem atenção, meu querido, que hoje, através dessa palavra, você tome uma decisão por Jesus. Se um dia você tomou uma decisão por Jesus, foi batizado, fez a sua profissão de fé, confessou Jesus como seu Senhor, Salvador, mas retrocedeu, é tempo de voltar. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de voltar para Jesus. É tempo de voltar para Deus. Mas se você ainda não fez essa profissão de fé, você precisa fazer essa profissão de fé. Aqui em Marcos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo em si não salva, mas o batismo é uma profissão de fé. É através do batismo que nós firmamos o nosso compromisso com Jesus, declarando que nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou dentre os mortos com poder e glória. O batismo, ele simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Se você diz que crê em Jesus, mas ainda não se decidiu pelo batismo, alguma coisa está errada. Porque você precisa fazer a sua profissão de fé através do batismo, porque o batismo simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Quando você desce as águas, ali você está morrendo para o velho homem, morrendo para a velha vida, morrendo para aquela vida errada que você levava. E quando a água cobre você, você foi sepultado. E quando você é levantado da água, simboliza que você ressurgiu para viver uma nova vida diante de Deus, como filho de Deus. Então tome essa decisão se você não é batizado nas águas. Mas se você já foi batizado nas águas, se afastou, se esfriou na fé, volte para o Senhor. Volte para o amor do Senhor. Concluindo, hoje nós aprendemos que só alcança a vida eterna quem tem o nome escrito no livro da vida. Aprendemos também que a morte é uma realidade e após a morte vem o juízo. Aprendemos que a vida eterna é uma promessa de Deus, mas só pode ser encontrada e alcançada através da fé em Jesus Cristo. Aprendemos também que é necessário haver arrependimento genuíno, conversão genuína, para que haja mudança de vida. Nós aprendemos também que para ter o nome escrito no livro da vida, nós precisamos confessar Jesus Cristo como único Senhor, Salvador, Redentor da nossa alma e permanecermos firmes na fé, até o último dia. Não sei como que está a sua fé, mas hoje eu convido para que você possa buscar a Deus em oração, para que a sua fé seja despertada, sua vida espiritual seja avivada e você volte a ter relacionamento, comunhão com o Senhor. Se o seu nome não está escrito no livro da vida, hoje, o seu nome pode ser escrito no livro da vida. Se você se afastou de Jesus, volte para Jesus. Valorize a salvação da sua alma. Amém? Antes de encerrar, eu quero orar com você e por você. Se você não tem certeza da salvação da sua alma, não tem certeza da vida eterna, hoje é dia para você ter essa certeza. Hoje é dia para você tomar essa decisão. Se está afastado de Jesus, que hoje você possa se reconciliar com Jesus. Que através dessa oração você possa dizer: Jesus, eu me afastei, retrocedi, tive algumas recaídas, abandonei a vida cristã, deixei de congregar e adorar o Senhor, mas hoje eu estou de volta, Senhor. Hoje eu quero voltar para os teus braços, hoje eu quero voltar para o teu amor, hoje eu quero valorizar a salvação que o Senhor conquistou na cruz por mim. Que você possa fazer esta oração, amém? Onde você estiver nesse momento, coloca a mão no teu coração e vamos orar. Que você possa se reconciliar com o Senhor. Eu vou fazer uma oração, se você quiser acompanhar essa oração, entregar a sua vida para Jesus, faça isso. Faça isso, amém? Onde você estiver, coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, eu compartilhei esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Esclarece melhor para o teu filho e a tua filha que ouviram esta palavra, Senhor.
Neste momento, atende a oração desta pessoa que deseja ter o nome escrito no livro da vida. Que ela possa acompanhar comigo esta oração. Neste momento onde você estiver, repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. Eu entendi que para eu alcançar a vida eterna, o meu nome precisa estar escrito no livro da vida. Mas para o meu nome estar escrito no livro da vida, eu preciso me arrepender dos meus pecados. E neste momento eu peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão pelas minhas falhas e pelos meus erros. Neste momento, Jesus, eu convido o Senhor para entrar na minha vida e ser o redentor da minha alma. Neste momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos e peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida com o sangue que o Senhor derramou na cruz. Neste momento também peço a Ti, Senhor, concede-me a presença do Teu Espírito Santo na minha vida, para que eu consiga vencer o mundo, as tentações, as fraquezas da carne, Satanás, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Porque eu não consigo vencer sozinho, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa habitar a partir deste momento no meu coração e na minha vida, para me ajudar na caminhada cristã, para me levar a ter comunhão com o Senhor, para que eu possa ter um relacionamento verdadeiro, de intimidade, sentindo a Tua presença na minha vida. Neste momento, Jesus, eu agradeço a Ti, porque o Senhor ouviu a minha oração. Amém. Amém, meu querido. Se você está afastado de Jesus, volta para Jesus. Que você possa tirar da sua vida algumas coisas que você sabe que desagrada a Deus. Se você tem algumas amizades erradas, não deixe essas amizades exercerem influência sobre a sua vida, mas que você exerça influência sobre a vida delas, que você possa levar seus amigos a conhecer o amor de Deus, a conhecer Jesus através da sua vida. Que você possa herdar a vida eterna, mas que você possa levar a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, para a vida eterna também com você, através da fé em Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Eu vou estar terminando, mas antes, se você não conhece a Igreja Batista Independente, fica aqui na cidade de Pedreira, na rua Ivan Maia Vasconcelos, número 95, no centro da cidade de Pedreira, atrás do Banco Bradesco. Nós ficamos com a igreja aberta no período da manhã, até às 13 horas da tarde. Para as pessoas que passarem aqui e receberam uma oração, um aconselhamento, estamos à sua disposição. Terminando toda essa situação de crise, essa pandemia que nós estamos vivendo aí, quando tudo voltar à normalidade, voltar aos cultos normais, você é meu convidado para estar aqui na igreja, se você não conhece a Igreja Batista Independente. Amém? Enquanto você não pode congregar ou frequentar uma igreja, que você possa ir através das mídias sociais aí, participar de cultos, ouvir a palavra de Deus, alimentar a sua fé com a palavra de Deus, alimentar a sua vida espiritual através da palavra de Deus. Elimine da sua vida tudo aquilo que você sabe que afasta você de Deus, que entristece o coração de Deus. Amém? Vou dar a bênção apostólica, coloca a mão no teu coração, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Fica na paz. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.